Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 8, dando continuidade a uma série de mensagens que iniciamos na semana passada. Nosso tema central é recortes da vida de José. E vamos para a segunda parte hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 8. O texto nos diz assim: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. Vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Na quarta-feira passada eu iniciei a mensagem falando que a doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas e que Ele não desperdiça absolutamente nada, até mesmo o sofrimento não é desperdiçado por Deus. Ele usa as nossas bênçãos, Ele usa as vitórias que Ele nos concede, Ele usa todas as coisas da nossa vida para o nosso bem, inclusive o sofrimento. Nós olhamos para o sofrimento como algo, na maioria das vezes, muito estranho, muito estranho. Nós, a maioria das vezes, não entendemos muito bem, não aceitamos muito bem, mas Deus usa até mesmo o sofrimento para o nosso próprio bem. Ele tem um bem final nas nossas vidas e, portanto, até mesmo aquelas coisas que nós não gostamos, que a princípio entendemos que nos fazem mal, até mesmo essas coisas são usadas por Deus. Ele soberanamente sabe o que está fazendo conosco. Falamos que as provas pelas quais nós passamos, elas são inevitáveis. Não há como evitar passar por provas. Não há como. Sabemos que existem muitas, digamos assim, tempestades da vida que nós mesmos criamos, né? Todos nós sabemos muito bem disso. Nós mesmos somos muito bons em criarmos tempestades na nossa vida. Mas, de uma maneira geral, as provas, elas são inevitáveis. Elas também são variadas, porque Deus utiliza diversos meios, há muitos tipos de provas na nossa vida e que moldam o nosso coração. Às vezes nós passamos por alguns tipos de provas e pensamos, bom, agora eu já estou preparado, já estou maduro, já fui forjado pelo Senhor. Senhor, pode realizar na minha vida a tua vontade, pois eu já estou preparado. E aí logo aparece um negócio diferente, uma luta diferente, algo que mexe contigo, balança com você e você corre para os pés de Deus e fala, Senhor, socorro, eu preciso de ti. Mas as provas, elas também são passageiras, elas vêm, elas vão. Nós enfrentamos lutas e elas passam pela nossa vida. Elas têm um prazo de validade na nossa vida, mas elas também são
pedagógicas. Nós aprendemos com Deus, elas nos ensinam. Elas são esses professores da nossa vida que nós não gostaríamos de ter. Elas nos moldam. Eu não sei quantos de vocês, o Felipe conhece, Cláudio eu tenho certeza que também conhece, o Rui eu acho que também conhece, uma ferramenta chamada Sargento, né? Ela é uma ferramenta preparada para o pessoal lá no quintal de obra, né? Você pega uma madeira, às vezes a madeira tá ruim, também compra uma madeira, olha, eu preciso da madeira retinha, tá bom? Tá bom, vou mandar para você uma madeira retinha. E aí manda aquela madeira envergada assim nesse óleo, eu falei, meu Deus do céu. Tu pergunta para ele, rapaz, você não tem algo melhor? Não, só tenho essa. Aí você olha e fala, puxa vida, essa semana eu preciso resolver isso, até comprar uma nova madeira, ou devolver o dinheiro, ele vai me devolver o dinheiro, mas eu vou comprar isso aonde? Não tem e tal. Aí o camarada aparece lá, um pedreiro daquele da moda antiga, fala, vem cá, vamos dar um jeito nisso aí. Coloca uma madeira assim numa mesa existente, coloca um prego de uma ponta, um prego no outro, vai, né, em determinados pontos, molha a madeira e leva a madeira para o ponto. De vez em quando o camarada vai lá dar uma molhadinha na madeira. É ou não é o Felipe? Não é por aí mais ou menos? Está vendo como é que o pastor não está zerado de tudo não. E vai molhando. No dia seguinte você volta lá, a madeira já está mais reta. Né? E às vezes ela está retinha. Chegou num ponto. Né? Esse é a gente chama uma ferramenta chamada sargento, né? Que eu acho que tadinho dos sargentos. O sargento deve ficar chateado com um negócio desse, né? Mas é que leva a madeira ao ponto que ela deve estar. E as nossas provas, elas são para nós pedagógicas porque elas fazem isso na nossa vida. Nossa vida está meio torta, nós estamos pegando um caminho meio errado, estamos seguindo por um caminho que nós não deveríamos, estamos insistindo no caminho do erro. E o que Deus faz conosco? Bom, vamos botar umas provas aí, esse negócio vai endireitar rapidinho. É a ferramenta, o sargento da nossa vida. Vai entortando, voltando a gente para o ponto. Quebrantando o nosso coração, às vezes o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, essas coisas fazem parte da nossa vida. Se nós não tomarmos o devido cuidado, essas coisas ganham espaço no nosso coração e Deus então provê graciosamente, amorosamente, misericordiosamente provações assim, para amolecer o coração da gente, para disciplinar a gente, para ensinar a gente o que é que Ele quer das nossas vidas. Todas essas coisas são trabalhadas por Deus para o nosso próprio bem. Nós, quando olhamos para a vida de José, e o nosso ponto aqui é a vida de José, nós podemos separar a vida de José em 4 fases. A primeira fase são os sonhos de José, que estão em Gênesis capítulo 37, versos de 1 a 11. Os sonhos que ele havia recebido, que não eram sonhos de um garoto louco que acordou, comeu uma rabada à noite e sonhou com um dragão, nada disso. Os sonhos de José eram sonhos, eram promessas de Deus, eram revelações do Senhor para a vida dele. Deus revelando para José aquilo que ele faria através da sua vida. E aí, a segunda fase da vida de José são as tribulações da sua vida. Gênesis 37, versos 12 a 36, Gênesis 39, versos de 1 a 23 e Gênesis 40, dos versos 1 até o verso 23. Esses textos falam sobre essas tribulações de José. A história de José parecia, meus irmãos, tomar um rumo completamente diferente do sonho e que ele teve, dos sonhos que ele teve. Ele havia sonhado uma coisa, que Deus iria engrandecê-lo, que Deus iria usá-lo de maneira poderosa, que ele estaria numa posição privilegiada de liderança, de prosperidade. Este era o significado do sonho, mas de repente José, a vida dele começa a pegar um caminho e fala, peraí, isso daí não está condizendo com aquilo que o Senhor me falou, não. Que coisa esquisita é essa? Deus revela para mim uma coisa, fala comigo uma coisa no sonho, e no campo da existência da vida, no meu dia a dia, a coisa é outra? Já passaram por situações assim? Você receber de Deus uma palavra, mas durante a semana que você tem o inverso.
tem de Deus promessas, mas você não vê essas promessas se cumprindo na sua vida, e pelo contrário, pior ainda, o que você vê são lutas terríveis, que machucam o seu coração, que ferem o seu coração. As experiências de José foram as seguintes: olha, ele foi lançado no poço pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele recebeu acusação de adultério e ele foi preso. Tudo isso num espaço maravilhoso de apenas 13 anos. O que são 13 anos? E aí, Cláudio, uma tribulaçãozinha de 13 anos. É coisa pouca para nós, né? José estava sendo conduzido para o lugar onde Deus queria levá-lo. Ele não percebia isso, mas era isso que Deus estava fazendo com ele. E muitas vezes, meus irmãos, Deus não nos fala diretamente, mas Ele nos conduz através das circunstâncias. E era isso que Deus estava falando. Deus não disse para José: não, José, olha só, eu tenho promessas para a sua vida, eu tenho coisas maravilhosas para a sua vida, só que eu preciso adiantar um negócio, o negócio vai ficar estreito para você, tá? Seus irmãos vão te vender como escravo, você vai ser jogado no poço primeiro, depois você vai ser duramente tentado, você vai ser preso, vai ser abandonado, vai ficar sozinho, vão ser 13 anos de sofrimento, mas depois eu vou fazer um negócio maravilhoso na sua vida, fica tranquilo. Deus fez isso? Não. Por quê? Porque o coração de José precisava ser forjado pelo Senhor, porque ele precisava ser trabalhado por Deus, ele precisava amadurecer. A terceira fase da vida de José foi a fidelidade dele. Entre a promessa e a conquista existem duas palavras que acabam interferindo muito na nossa vida: tribulação e tentação. Duas coisas: tribulação e tentação. As tribulações podem nos fazer enfraquecer diante da tentação, mas é interessante porque José não se deixou levar por isso. José foi tentado pela mulher de Potifar, mas não se contaminou com ela, não se deitou com ela, não cedeu às pressões. E eu falei aqui na semana passada do que a medicina poderia dizer. Olha, ele está cheio de hormônios, está tudo certinho. A psicologia poderia fazer, ele está se descobrindo, né? Eu acho que essa é uma fase para autoconhecimento, talvez. Cedeu, estava errado, mas ele está se descobrindo ainda. Ele poderia, como ser humano, falar: Deus, o negócio foi estreito demais, essa mulher me persegue todo dia, ela me persegue. Ela não chegou para mim só uma vez, Senhor, era todo dia, indo atrás de mim. E a Bíblia diz que José era um rapaz bonito, era semelhante ao Filipe, né? Era um cara bem aparentado, ruim, né? Era um cara bem aparentado, era um cara forte, né? Se destacava, não era uma pera invertida, não, era um cara bonito. Mas o fato é que José foi fiel em todo lugar e em toda situação. E o cristão, meus irmãos, também deve ser exemplar, mesmo que seja na prisão ou no trabalho, no ambiente que for. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos andar em fidelidade a Deus. E a quarta e última fase na vida de José foi a vitória dele. Em Gênesis 41, versos 37 a 56, finalmente José chega ao governo do Egito. O caminho dele foi árduo, mas as promessas de Deus se cumpriram na sua vida. E eu creio que todos nós já nos perguntamos: Senhor, por que o meu caminho é tão árduo? Porque para mim, né, a gente às vezes tem a sensação de que para a gente tudo é mais difícil, né? Tu olha para o lado e acha que tudo para a pessoa, né, para os seus vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas, parece que para eles tudo é mais fácil. Fulano tem isso, mas é lógico, o pai dele pode fazer isso, o pai dele pode fazer aquilo outro. Beltrano, mas aí você abriu essa porta aqui para ele. Isso não acontece comigo. A gente tem essa sensação, às vezes, de que para a gente tudo é mais difícil, tudo é árduo demais. Mas esta é a vida. Esta é a vida. Quer ser alguém segundo o coração de Deus? O caminho é árduo. Quer fazer a vontade de Deus? O caminho é árduo. Quer ser um bom filho, uma boa filha? O caminho é árduo. Quer ser um bom marido, uma boa esposa? O caminho é árduo. Quer ser um excelente funcionário? O caminho é árduo.
quer ser um excelente profissional, o caminho é árduo. A vida sempre nos apresentará caminhos árduos. Faz parte da vida. E se alguém diz alguma coisa diferente para você, está mentindo para você. Está mentindo. Até mesmo as pessoas mais ricas do planeta, talvez alguns digam, fica para ele, a vida é muito fácil. Não é nada. Tem as suas lutas, tem os seus problemas, tem as suas angústias, tem os seus medos, tem os seus fantasmas. O caminho é árduo. E aí nós vimos na semana passada que a primeira coisa que nós vimos aqui é que o Senhor se faz presente na vida dos seus, ele se fez presente na vida do nosso irmão José. É o que está no verso 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. E o verso, última parte do verso 9 diz assim, mas Deus estava com ele. Era a presença de Deus com ele o tempo todo. Ele não percebia, ele não sentia, o coração dele não vibrava, mas Deus estava com ele. E veja que José enfrentou, meus irmãos, em Gênesis 37, diz que José enfrentou a dor do desprezo dos seus irmãos. Seus irmãos, olhando para ele, vendo que José era um bom exemplo, ao invés de seguir o exemplo dele, o que é que fizeram? Começaram a persegui-lo. Jogaram ele num poço, trataram ele com ódio, com desdém, desprezo, falta de apreço. Foi o que fizeram com ele. José também enfrentou a dor do abandono, foi deixado pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, como pelos seus próprios irmãos. Ele suportou também, meus irmãos, a dor da demora de Deus, e todos nós já enfrentamos isso em algum momento. Oramos ao Senhor, pedimos a graça de Deus, buscamos ao Senhor, pedimos a misericórdia do Senhor, Senhor, socorre-me, e Deus parece que não aparece. Desculpa aí o joguinho de palavras. Você quer que Deus se manifeste, você quer que Deus use alguém. Em muitos momentos da sua vida, aliás, a maioria das vezes você não é muito chegado a essa questão de eu, Senhor, vosso Deus, vos falo, sabe? Aquela coisa de ficar profeta para lá, profeta para cá, você quer ouvir o Senhor, você aprendeu na palavra de Deus, que Deus fala contigo. Você quer que Deus fale com você, a intimidade com Deus, é isso que nós buscamos. Mas nessas horas, você passar um irmãozinho desses, penteca no meio da rua, meu Deus, levanta alguém para falar comigo, que o Senhor está comigo. José foi jogado num poço e vendido como escravo, foi preso, sofreu tentação, foi injustiçado na sua casa, foi injustiçado no seu trabalho, foi injustiçado até mesmo na prisão. Até na prisão, esqueceram dele. E parece que Deus havia esquecido também. Passaram-se 13 anos para que até que ele fosse recompensado. Imagina você viver em fidelidade 13 anos. Andar com Deus 13 anos, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o propósito de Deus, sendo fiel, rejeitando, negando todas as coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Você abre mão. E você não está vendo o poder de Deus agindo na sua vida, você não está vendo a mão de Deus na sua vida. Mas o Senhor estava na vida de José. Deus estava com ele. A presença de Deus era real, apesar de não vista. A presença de Deus era real, apesar de não sentida. A presença de Deus era real. E eu creio que nós precisamos guardar isso também para a nossa vida. A presença de Deus é real na nossa vida, apesar de nós não a sentirmos em muitos momentos da nossa vida. Ela é real, Deus se faz presente. Aliás, Deus está aqui neste momento. Há momentos em que nós nos alegramos, nós choramos na presença de Deus, nós sentimos a presença de Deus, há júbilo no nosso coração quando Deus se manifesta. Mas há muitos momentos de lutas, de angústias, de dor, dúvidas terríveis invadem o nosso coração e nós perguntamos, Senhor, aonde o Senhor está? Aliás, o salmo que nós lemos agora há pouco, Salmo 39, não foi isso?
42. Ó, a mente do pastor está boa. Salmo 42. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar. Notem isso, mais uma vez. E o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Os inimigos do salmista se levantavam constantemente dizendo: cadê o seu Deus? Olha a sua situação, cadê o seu Deus? E quando ele diz: por que você se perturba minha alma, porque se abate dentro de mim, espera em Deus, ou seja, eu não estou vendo Deus. Espera Deus aparecer, espera Deus se manifestar. Há momentos assim em que nós não sentimos, mas sabemos que devemos esperar. Achamos que a mão de Deus não está ali, mas Deus está agindo. Você pode não sentir, mas Deus está agindo. Meus irmãos, Deus está no controle. Ele está vendo a história até o fim dela. Os dramas da vida não apanham Deus de surpresa. Deus utiliza os infortúnios da vida para cumprir os seus propósitos gloriosos na nossa vida. Deus jamais desampara aqueles que nele confiam. A grande verdade é que Deus não nos poupa dos sofrimentos, mas Ele caminha conosco nos problemas. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, meus irmãos, Ele vai conosco, é o que o salmista diz. Quando passamos pelas ondas, pelos rios e fogo, Ele também vai conosco. Da mesma maneira que Ele esteve conosco, esteve com os amigos de Daniel, quando eles estavam na fornalha. Ele prometeu que estaria sempre conosco. O Senhor Jesus disse isso: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas aqui eu quero pontuar com os irmãos hoje sobre a intervenção de Deus por nós. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas Ele nos exalta no tempo oportuno. Há um momento para isso. No verso 10, o texto diz: e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Vale ressaltar, José foi humilhado por ser fiel. Ele foi humilhado em sua família, pelos seus, aqueles que ele mais amava. Ele foi humilhado pela sua patroa. Ele foi humilhado pelo copeiro do Faraó, né? Na prisão. Ele foi humilhado durante 13 anos por não transigir com os absolutos de Deus na sua vida. Mas Deus trabalhou na vida de José dando-lhe 3 coisas. Primeira delas, que nós vimos aqui no verso 9, consolação em seus problemas. Deus estava com ele em seus problemas, como nós lemos aqui que Deus estava com José. É a consolação. A Bíblia diz que o Espírito é o Consolador, é o nosso Consolador, né?
E Ele de fato nos consola. Precisamos buscar ao Senhor e pedir a graça de Deus. Haveremos de receber do Senhor consolo do alto. Mas a segunda coisa que nós temos aqui, que Deus trabalhou na vida de José e que também trabalha na nossa vida, é a libertação dos seus problemas. No verso 10, o texto diz: e livrou de todas as suas aflições. Há um ponto aqui: Deus não livrou José de ter problemas, mas livrou José de ser engolido pelos problemas. Deus não nos livra de problemas especificamente. Ser cristão não é receber uma carteirinha, né, de isenção de tribulações e de angústias. Ah, você é crente? Agora, meu filho, é só... como é que é? Oi? Só vitória. Agora é só vitória. É o que a gente ouve aí fora. Não é ou não é? Promessas de caminhos floridos. Cuidado que no meio de um broto desse aí, de flores aí, pode ter uma jararaca. A vida não é assim. Mas Deus nos livra de sermos engolidos pelos problemas. O que é que nós precisamos fazer? Submeter a nossa vida, andar em fidelidade ao Senhor, colocar em prática a sua palavra, mantermos os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso papel. E a terceira coisa que Deus trabalhou na vida de José foi a promoção dele depois de seus problemas. Versos 10 e 11, isso fica muito claro. Ele foi exaltado depois de ser provado e humilhado. Deus fez isso na vida dele, e é o que Deus faz também na nossa vida. Ele trabalha na nossa vida para depois agir através de nós. A gente quer ser tremendamente usado, grandemente usado por Deus. A gente quer ver as maravilhas do Senhor. A gente quer ver Deus fazendo coisas grandiosas através de nós, mas precisamos ser preparados para isso. Temos inúmeros exemplos de pessoas que por muito pouco se exaltaram. Não é o que nós vemos aí? Pessoas começam a conquistar um pouquinho de negócio, já levanta, sabe? Que o nariz parece que passou por um cirurgião plástico. Já fica com o nariz em pé. Não tem nada, meu filho. Às vezes o cara saiu de uma bicicleta e comprou uma moto, olha o nariz, sobe. Sai da moto, compra um carrinho 1.0, ano 89. Ó, o nariz, subiu. Só abaixa se ele parar do lado de uma Mercedes. Aí abaixa. Está morando em determinado lugar, muda, melhora um pouquinho, vai para um apartamento melhor, uma casinha melhor, num ambiente melhor, mas né? Pronto, já é diferente. Esse é o coração humano. Somos nós. Somos nós. Vez por outra, precisamos ser advertidos a respeito do nosso comportamento, das nossas atitudes para com o nosso próximo. Que nós podemos nos apresentar de maneira arrogante. E você não precisa ter muita coisa para ser arrogante. Aliás, nós não precisamos de nada para sermos arrogantes. Não já vimos isso? A pessoa não tem nada, mas é arrogante, é metida, é besta, sabe? Aquela coisa. Deus trabalhou na vida de José e Deus deu coisas maravilhosas para ele. A terceira coisa, aliás, a segunda coisa de hoje aqui é a graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos injustiça, mas Ele nos dá poder para triunfarmos sobre elas através do perdão. Nos versos 11 a 16, vejam o que nos diz: depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. E nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá.
Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos. E o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é a prova inequívoca do perdão no coração de José. Uma vez exaltado como governador do Egito, mandando em tudo no Egito, inclusive na casa real, quem mandava era ele. Faraó não se preocupava com absolutamente nada, sabe aquela coisa? Faraó, olha só, o José ele disse, está dito. Faraó, precisamos conversar com o senhor. O que foi? Não sei, como é que se falaria com o faraó? A gente aqui com o juiz é excelência, eu nem sei como é que seria o tratamento, pronome de tratamento para um faraó, mas queremos falar com a majestade, sei lá, alguma coisa semelhante. Pode falar. José, ele está fazendo... Chega, ele manda. Essa era a posição de José. E os irmãos então chegam lá, ele sabia que eram seus irmãos. Ele chora profundamente quando os vê. E no coração dele há profundo perdão. Meus irmãos, José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina em sua vida. Eu peço vocês que abram em Gênesis, por favor. Dá um pulinho, dá um salto lá para Gênesis, não é um pulinho, é um salto, né? Um salto com vara. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Vou ler do verso 1 ao verso 5. Primeiramente, né? O texto diz, então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e toda a casa de José, e disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José aqui está, o coração dele está rasgado, gente. Ele chora de tal forma que todos que estão do lado de fora estão ouvindo os gritos dele. Mas o coração dele está tomado pelo perdão. No verso 8, veja o que está escrito no verso 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele está dizendo, não foram vocês que me enviaram para cá. Meus irmãos, é importante ressaltarmos, esses homens venderam José como escravo, jogaram ele no poço, e depois venderam ele como escravo, trataram ele como nada, ignoraram ele. José passa 13 anos debaixo de profundo sofrimento, mas aqui nós vemos um coração restaurado pelo Senhor. E um coração convicto de que Deus havia conduzido a sua vida até aquele momento.
José foi capaz de olhar para a sua história, para os seus dramas, para os seus sofrimentos, para as suas angústias, para as suas derrotas, para as suas humilhações e dizer: foi Deus quem fez tudo isso para que eu pudesse estar aqui hoje. E será que nós conseguimos olhar para a nossa vida assim também? Conseguimos olhar para a nossa história como uma construção de Deus? Como um mover de Deus, um trabalhar de Deus para algo muito mais excelente? Capítulo 50, virem algumas páginas. Verso 20. José consolando seus irmãos. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. A visão de José é correta, José não está iludido. José sabia daquilo que seus irmãos haviam feito. E ele está dizendo: olha, vocês fizeram aquilo que é mal, mas Deus pegou isso daí, e Deus faz isso na nossa vida. Ele pega situações horrorosas, tristes, decadentes, e transforma para a glória do nome dele. Então José decide perdoar os seus irmãos, ao invés de vingá-los. José resolveu pagar o mal com o bem. E, meus irmãos, perdoar é restaurar, perdoar é cancelar a dívida, perdoar é não cobrar mais. É deixar o outro livre e também ficar livre. Quem retém o perdão está entrando numa prisão. Guarde isso, coloque isso no Twitter, no Instagram, onde você quiser colocar. Hoje é o tempo desse, né? Você pega uma frase bonitinha, interessante, vai botar isso aqui. Sou o cara, pensador, filósofo. Mas é a grande verdade. O perdão oferece cura para os ofensores e também oferece cura para aquele que foi ofendido. Então, perdão não é opção para nós. É necessidade para todos nós. Não retenha o perdão. E José deu várias provas do seu perdão, né? No capítulo 41, voltem lá algumas páginas. Fiquem em Gênesis aí rapidinho, gente. Capítulo 41, verso 51. Olha só que interessante. Ao primogênito José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Com isso, quando ele dá o nome do seu filho de Manassés, ele está dizendo, em outras palavras, perdão. É o significado. Deus me fez esquecer. Ele deu o melhor da terra do Egito também para os seus irmãos, no capítulo 45, verso 18. No verso 18. Verso 17, ó. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. E eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Aí no verso 20. Verso 20. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Faraó está fazendo isso aqui é porque José está com o coração derramado, está dizendo: não, tudo bem, está tudo certinho. Mas se José dissesse: não, não dá não, acabou. Não tinha nada. Ele sustenta os seus irmãos e seu pai, capítulo 47. Ele mesmo diz no capítulo 50, como nós lemos aqui, né? Pagou o mal com bem, não pagou o mal com mal. É a postura de um coração, são as provas de um coração que perdoa. E eu quero concluir, meus irmãos, trazendo duas lições para os irmãos. A primeira delas, nós aprendemos com a vida de José, e que alguém já disse isso e eu quero repetir isso aqui.
falar sobre o caráter ondulatório da nossa vida. A vida de José foi tecida pelas marcas da exaltação e humilhação, altos e baixos. E assim também a nossa vida, ela é ondulatória. Tem dias que você está muito bem, tem dias que você está muito mal. A gente experimenta luz e sombras, alegrias e choro, festa e luto, saúde e doença, perdas e ganhos. É assim a vida da gente. A gente celebra, a gente lamenta. Tem dias maravilhosos, tem dias tenebrosos. É assim a vida. Há momentos em que a gente experimenta aquela esperança no coração, o coração se enche de esperança, de expectativas, e há outros momentos que o coração da gente fica com medo. Há momentos de profunda dor em que choramos, e há momentos de alívio, de graça. É o caráter ondulatório da vida. E nesse processo todinho, vamos botar assim, né, que foi bonitinho, né, uma dancinha. Nesse processo todo nós somos trabalhados e moldados por Deus. A nossa vida é moldada pelo Senhor. Você é moldado por Deus quando está tudo muito bem, como você também é maravilhosamente moldado por Deus quando as coisas vão de mal a pior. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é essa providência triunfante de Deus. O plano de Deus na nossa vida é perfeito. Imperfeitos somos nós, mas o plano de Deus é perfeito. E aí cabe aquela frasezinha quase que neopentecostal, né? Ele já nos destinou para a vitória, no sentido de que de fato Deus tem algo glorioso para nós, preparado para nós. Quando Ele voltar e nos buscar para estarmos com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Então, nesse sentido, Ele já nos destinou para a glória, para a vitória. Passaremos por lutas, por aflições aqui neste mundo, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo, Ele triunfou na cruz do Calvário. Então não importa quão estreito seja o caminho, quão cheio de espinhos seja a sua estrada, ou quão furiosos sejam os inimigos que nos espreitam, a nossa vitória é certa. Deus tem propósito conosco e Ele sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. E os infortúnios dos homens, os nossos infortúnios, não frustrarão jamais os planos de Deus para nós. Portanto, devemos aprender que precisamos estar preparados para as mudanças circunstanciais. Hoje você está muito bem? Está desfrutando de prosperidade, graça, alegria, paz no coração, as coisas estão caminhando bem dentro de casa, lá no seu trabalho está tudo certinho, glória a Deus, aleluia, louve o nome do Senhor, desfrute desses momentos para a glória de Deus. Mas saiba que o dia mau vai te visitar, e aqui não é querer bancar profeta ruim não, porque essa é a verdade. Esteja preparado para as mudanças circunstanciais na vida. Não transija com os valores absolutos, mesmo quando as provas forem terrivelmente opressoras. Cuidado para você não abrir mão de coisas que você não pode abrir mão. Terceira coisa, confie em Deus quando as coisas estiverem no seu pior estágio. Espere nele, confie nele. O salmista diz, porque se perturba a minha alma, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor. A tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar, espera em Deus. E saiba que Deus tem grandes propósitos em vista na sua vida. E essa história ainda não acabou. Está no meio da angústia, sua história ainda não acabou. Está no meio de um pepino, sua história ainda não acabou. Talvez esteja só começando. Aí você diz, ai meu Deus do céu,
Está só começando? É sinal que também tem muita graça, muita vitória na sua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude e que venhamos seguir o exemplo desse homem de Deus aqui chamado José. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu gostaria que você refletisse sobre essas coisas. O nosso Deus é aquele que intervém na nossa vida, intervém por nós. É aquele que não vai nos livrar das humilhações. Todos nós passaremos por muitas delas. Todos nós enfrentaremos situações muito difíceis, mas o nosso Deus há de nos exaltar no tempo oportuno. Nós não sabemos que tempo é esse. Na maioria das vezes nós achamos que já chegou a hora, já passou da hora. Nós questionamos, Deus, por que ainda estou enfrentando isso, Senhor? Por que tal coisa tem acontecido, ó Deus? Eu não entendo por que sofro dessas coisas ou por que tenho que passar por essas coisas. Talvez você esteja dizendo, Deus, meu coração tem sido duramente machucado, duramente ferido. Está difícil, Senhor, suportar tudo isso. Mas aguarde que no tempo oportuno Deus há de te exaltar. Mas vai ser a mão dele, não a sua. É o momento dele, não o seu, não o nosso. É o momento de Deus, pois o tempo de Deus é perfeito, não o nosso. Ele há de intervir. Ele há de se manifestar ao nosso favor. Como Ele também há de nos dar a graça, poder para triunfar sobre as injustiças através do perdão. E aqui eu gostaria que você parasse e pensasse a quem você precisa liberar perdão, de quem você tem retido perdão. José compreendeu que os seus irmãos estavam apenas sendo instrumentos de Deus, instrumentos da providência divina na sua vida. Deus estava usando tudo aquilo para a glória do nome dele. José conseguiu fazer essa leitura e então ele perdoa os seus irmãos, ao invés de vingar, ele perdoa os seus irmãos. Ao invés de pagar o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Ele restaura a vida dos seus irmãos, ele restaura o seu próprio coração, ele cancela a dívida que os seus irmãos tinham com ele. Ele não cobra. Ele deixa os seus irmãos livres e ao mesmo tempo ele fica livre. O choro de José na casa do seu senhor, na casa de Potifar, era um choro de liberdade, de alegria, de regozijo. O coração dele estava livre de toda amargura, de toda dor. O perdão nos cura, meus irmãos. E talvez você precise dessa cura. Mas para você receber essa cura, você precisa perdoar. Você precisa se reconciliar. E compreenda que a sua vida tem altos e baixos. E que Deus molda a sua vida nesses momentos. E que Deus tem planos maravilhosos para você. Ele está trabalhando contigo para te aperfeiçoar. Se ainda há muito sofrimento, é porque ainda tem muita coisa para ser moldada no seu coração. Nós não gostamos de pensar sobre isso, mas é a grande verdade. Deus molda as nossas vidas através do sofrimento.
que Ele nos ajude, que Ele te abençoe, que Ele restaure a sua vida, que Ele haja na sua vida, e que você diga para Deus: Senhor, aqui estou, molda o meu coração, que a Tua vontade seja feita na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé neste momento.